Será que eu vou casar? Será que eu vou constituir uma família? Será que eu vou ter um emprego? Se eu vou comprar minha casa, meu carro? Quero adquirir bens. E a gente começa a trabalhar, ter o nosso sustento. E o grande problema nisso é quando a gente conquista as coisas e Deus começa a ficar em segundo plano. E o ponto que nós precisamos trazer aqui, jovens, é que nós precisamos pulsar pelo Senhor todos os dias, independente da situação que nós estamos. E é muito comum, infelizmente, ver jovens que vão se acomodando. Amém? Eu não vou dizer quem foi João, porque é meu amigo. É João. Ficou muda, aí eu fiquei... E nós precisamos identificar isso, para que nós não venhamos a morrer dentro da igreja. A pior coisa que tem são jovens dentro da igreja mortos, que não queimam, nem queimam por Jesus. Amém. Tá, porque está me desconcentrando, eu não vou mentir. Não, tudo bem. É porque foi muda, vem, vai. Agora eu vou concentrar, amém? Obrigado, irmão. Palmas para João aí. Palmas para João. Obrigado, João. Então, a Rede Pulse, ela surgiu com esse intuito de pulsarmos no Espírito Santo, de nos movermos a partir do coração do Pai e estarmos em constante movimento. Porque nós precisamos, diante das novas situações que nos são colocadas, continuar pulsando e queimando por Jesus. A gente tem aqui diversas pessoas, jovens que já casaram, jovens que tiveram filhos, jovens que estão se organizando para casar, jovens que querem começar a namorar, jovens que começaram a trabalhar, que querem começar a trabalhar, jovens que já têm dívida. Diga misericórdia. Misericórdia. Jovem que já está no SPC, misericórdia dobrada. Sangue de Cristo tem poder. Tá não, irmão? Amém. Mas jovens que já começam a pensar num futuro. Ou jovens que já sonharam com o futuro e estão já vivendo ele. Mas a gente começa a se deparar com situações que quando éramos adolescentes ou crianças nós não vivíamos. E qual o grande problema nisso? Nós paramos de queimar por Jesus. Nós paramos de pulsar o reino de Deus. E às vezes por comodidade continuamos na igreja, mas sem viver a plenitude do Espírito Santo. E o que eu quero trazer para vocês essa noite é que o coração, se parar de pulsar, nós morremos. E é por isso que o nosso coração espiritual precisa continuar a bombear o sangue, precisa continuar a bombear o Espírito Santo dentro de nós, para que possamos ter vida, para que continuemos a ser vivos no reino de Deus. E a questão é, onde nós paramos de pulsar em Jesus? Porque quando a pessoa sai da igreja, nós identificamos, essa pessoa saiu da igreja. A gente sabe que ela parou de pulsar por Jesus. Mas os jovens que continuam na igreja, que pararam de clamar por Jesus, só fazem cumprir a sua vinda para a célula, para os cultos, para as redes. Mas lá dentro não queima mais nada. Lá dentro não pulsa mais nada. Por fora aquela aparência linda, mas por dentro tudo morto. Então nós precisamos levantar uma juventude que vai ficar mais velho, obviamente, mas independente da situação, vai continuar firme em Jesus. Diga amém, por favor. Precisamos permitir que esse fogo continue queimando dentro de nós. E eu queria, só para que a gente pudesse compreender mais isso, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos agora. E desconecte de qualquer pessoa, de tudo que está ao seu redor. E eu quero que você coloque levemente sua mão no seu coração. E assim que eu parar de falar, você só vai sentir a sua respiração e o seu coração batendo. Em nome de Jesus.
É incrível, né? Sentirmos o coração parar, bater. E muitas vezes nós, do dia a dia, não paramos para ouvir a voz de Deus. A gente está num ritmo tão frenético que a gente não ouve mais a voz de Deus. O nosso coração, a gente só começa a senti-lo de verdade, ou quando a gente está ofegante, ou quando paramos e começamos a... Eita, meu Deus, o coração bate. E Deus muitas vezes está conosco e nós não ouvimos ao Senhor. E o que eu quero que a gente comece a entender é que o Senhor, Ele está aqui o tempo todo. E nós paramos de ouvi-lo. E eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Essa história é a história do filho pródigo. Eu não estou aqui apenas para falar dos que foram, mas daqueles que ainda estão aqui e estão perdidos. Lucas capítulo 15, verso 11. Vou abrir minha Bíblia nova aqui, ó. É boa, viu? É ou não é, irmã? É boa. Essa Bíblia aqui é diferenciada. Peso. Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira, que aos porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Pare aí. Esse texto, ele é muito interessante porque é um jovem que parou de pulsar. Ele tinha acesso ao pai todos os dias. Ele tinha acesso ao seu pai o tempo todo. Mas ele preferiu buscar longe do pai a alegria que ele achava que poderia achar. E qual o grande dilema de nós aqui, jovens, é que nós estamos diante do Pai, nós estamos na casa de Deus, nós estamos diante do Senhor, e nós paramos de desfrutar da presença dEle, e vamos achar isso lá fora. Nós estamos na casa do Pai, podendo ter o Pai o tempo todo, e nós não o buscamos. E a história desse filho é que ele achava que iria encontrar toda a sua felicidade com todos os seus bens lá fora. Foi quando ele teve um grande engano e descobriu que de fato o lugar dele era ao lado do seu pai. E o problema dessa geração é que ela já ouviu falar de Jesus, já esteve na igreja, já sentiu sua presença, já queimou, já chorou, já serviu, mas parou de pulsar. É uma geração que não busca, que não se importa,
que não ouve o pai. Assim como o filho pródigo, muitos jovens hoje se afastam, se distraem, se cansam e se perdem. E não é porque Deus mudou, mas porque o seu coração perdeu o ritmo de pulsar no reino de Deus, de pulsar em Deus. Jovens que não mais queimam, jovens que são frios, jovens que mais não se importam com a presença de Deus, mas se importam com as coisas que esse mundo tem a oferecer. Mas esse mundo, as coisas são passageiras, as coisas de Deus são eternas. E é em Deus que tem as respostas para as nossas vidas. É em Deus que nós encontramos tudo o que precisamos. O filho pródigo também parou de pulsar, porque ele queria autonomia. Ele queria ser dono e gerir a sua própria vida. E muitas vezes nós jovens achamos que por termos idade, termos dinheiro e sermos maior de idade, nós podemos ter autonomia total da nossa vida. E aí nos perdemos, porque nós, quando vamos encarar a vida como ela é, nós começamos a viver as práticas desse mundo e nos damos muito mal. Porque vamos em busca dessa tal liberdade, dessa independência, de viver do nosso próprio jeito. E o coração, ele é enganoso. O coração, ele é enganoso. E quando o coração para de pulsar por Deus, ele começa a pulsar por qualquer outra coisa. Diga misericórdia. O nosso coração não pode pulsar por qualquer coisa. Ele precisa pulsar por Deus e em Deus. E é por isso que Deus tem chamado essa geração, vocês, para serem a rede Pulse, porque Deus tem um propósito específico para vocês, de vocês continuarem pulsando no amor e no Evangelho de Deus. Nada é por acaso. Tudo tem algo específico e um tempo determinado por Deus. E nós somos privilegiados de Deus soprar o vento, de nós ouvirmos e nós cumprimos aquilo que Deus está falando. Por isso que nós precisamos ter a sensibilidade de entender e ouvir o que Deus quer. Porque se nós ouvirmos os nossos próprios corações, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos fadados a viver presos no pecado. Nós estamos fadados a viver presos em vida que não traz nada de significante e de propósito. Temos que parar de brincar com a nossa vida e com e o nosso futuro. O nosso futuro está em jogo. E Satanás sabe tanto disso, que ele vai fazer de tudo para te colocar e te distrair, para te colocar longe dos caminhos do Senhor. Pare de ouvir Deus e comece a dar ouvido ao seu coração. E se prepare para uma desgraça total que vai acontecer. Porque nós não podemos ouvir o nosso coração, queridos. Eu não posso ouvir o meu coração, porque o meu coração vai dizer tudo diferente do que Deus quer para fazer. E eu vou me dar muito mal. Eu vou destruir a minha casa, eu vou destruir o ministério, eu vou destruir a minha vida profissional, eu vou destruir a minha família, eu vou destruir o meu futuro. E vou viver que nem ele, no meio dos porcos, comendo farelo, podendo ter desfrutado do melhor do Pai. Mas graças a Deus, Ele é um Deus misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre, e Ele nos resgata. Amém? A terra distante é o símbolo da vida sem ritmo espiritual. Quando o coração para de pulsar, a vida perde sentido. Tudo fica, que era colorido, fica sem cor. O filho pródigo viveu tudo o que queria, mas a liberdade que ele parecia que tinha era um vazio, era fome, solidão, vergonha, confusão de identidade, ao ponto dele comer a mesma comida dos porcos. Sangue de Cristo tem poder. Vem aqui do lado, eu não sei se ainda tem um porcão aqui do lado. Ainda tem aqui o porcão? Aqui do lado, aqui, ó, na entrada da vaquejada. Tem um leitão bem grandão, não sei se ainda existe, no meio do lixo assim, ó, delícia. Imagina tu com fome, sentado do lado do porco, dá-lhe porcão, vamos comer. Misericórdia. É sério. São dois, é?
Aí, 2 grandão. Imagina, eu e tu, Tiago, a gente vai pro mundo, baratinou e vai comer com os porcos lá. Tá repreendido, né, irmã? Mas só imagina, sangue de Cristo tem poder. Mas o reino espiritual é justamente isso. O filho pródigo, ele chegou a comer a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. Mas no ambiente espiritual, Deus está dizendo: ei, você não é porco. Você não tem acesso a essa desgraça que o Satanás quer colocar na tua vida. Ei, eu tenho um banquete para você. Eu tenho uma vida com propósito para você. Eu tenho uma vida digna de viver. Basta você me ouvir, basta você continuar pulsando por mim, porque o sangue de Jesus corre nas tuas veias e você é conectado comigo, para que juntos possamos queimar no Espírito de Deus. Então nós precisamos entender em que ponto nós paramos, em que ponto nós paramos de queimar, em que ponto nós paramos de buscar, em que ponto nós paramos de entender e seguir os passos de Cristo. Ou talvez eu nunca tenha escolhido o caminho de Jesus. E essa noite Deus está te chamando para voltar e para começar. O que acontece quando o coração para de pulsar por Jesus? A nossa alma entra em modo de sobrevivência. E infelizmente a geração atual, muitos jovens estão assim. Vivos por fora, mas mortos por dentro. Sorrindo nas fotos, mas quebrados no quarto. Sem direção, sem propósito. Jovens que vivem de aparência, mas na verdade estão acabados. Jovens com máscaras. Jovens que fingem ser uma coisa, mas quando vai descobrir, não tem nada a ver com aquilo que vive. E a coisa mais louca que tem é quando a gente começa a descobrir problemas e pecados de pessoas. Todo mundo se escandaliza, é ou não é? E quando a sua vida foi exposta, as pessoas vão se escandalizar ou vão se alegrar? Porque a gente ri ou olharmos para a vida das pessoas que pecam e erram. Aqui só tem santo, amém? Amém? Aleluia. A gente se escandaliza, meu Deus, olha o que aquela pessoa fez, misericórdia. Aí eu digo, bota a tua vida também na mesa, para que todo mundo possa ver o histórico. Porque a gente falar dos outros é fácil. Agora bota a tua vida também, para entrar em comparação. Misericórdia. E eu falo por mim, eu não sou nenhum santo, eu busco a santidade, mas eu sou falho, eu já errei bastante, mas em Deus eu sou aperfeiçoado, em Deus eu sou transformado, todos os dias, queridos. Não achem que eu e minha esposa somos pastores e não temos problemas, inclusive hoje resolvemos muitos. Mas nós precisamos entender que quem está na nossa vida é Jesus, e é Ele que coloca em ordem todas as coisas. É Ele que põe em ordem a nossa casa, é Ele que põe em ordem o nosso coração, é Ele que põe em ordem na nossa vida. E nós não podemos parar de pulsar nele, porque senão morremos. O filho pródigo compreendeu isso quando ele estava no pior lugar. Não espere estar no pior lugar para que você possa entender que precisa voltar. Compreenda o caminho que você precisa andar logo, para que Deus possa te direcionar para o caminho correto. E esse caminho se chama Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu nem perguntei, ó. Aline, tu sabe tocar Chegou o Teu Fim? Vem cá. Agora. Então, vamos, toca a Pi, vem cantar.
Vem, irmão. É assim. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Não chegou o teu fim. Diga amém. Não chegou o nosso fim. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. E Ele te ama. E diante do amor dEle, Ele diz: filho, volta para mim, porque não é o teu fim. Feche teus olhos agora. Coloca a tua vida diante de Deus. Não perde esse momento. Por muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não. Não acabou minha história, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim. Não acabou minha história, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não acabou minha história. Declare isso. Esse não é. Vamos, igreja. Declare bem forte. Esse não é o meu fim. Aleluia. Esse não é o meu fim, não. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Espírito de Deus, continua sobre esse lugar. Continua tocando os corações. Continua resgatando cada vida. Continua resgatando cada história. Continua realinhando teus propósitos. Continua trazendo perdão, arrependimento sobre a vida da tua igreja. Esse não é o nosso fim. A cruz nos deu um novo caminho, uma nova direção. Glória a teu nome, Jesus, por isso. Aleluia e amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Querido, Jesus sabia por que veio. E jovens que pulsam em Jesus não vivem perdidos, compreendem a sua missão e sabem que foram chamados para transformar ambientes. Você sabe que é de Jesus. A sua casa, ela não é mais a mesma, porque você pulsa Jesus e você libera o reino de Deus na sua casa. As pessoas são tocadas por você no seu trabalho. Todas as pessoas que passam por você precisam sentir o amor de Jesus. Se Ele pulsa dentro de você, se Ele queima dentro de você, as pessoas que estão ao seu redor precisam ser contaminadas de forma positiva, óbvio, por Jesus. Eu não sei com quem você trabalha, eu não sei onde você estuda, e eu nem sei nem quem é a sua família. Mas ei, uma coisa eu sei: o Jesus que veio para essa terra, morreu e ressuscitou, Ele está aqui. E Ele está dizendo para você: ei filho, acorda. Os teus pecados não são maiores do que a minha misericórdia por você. A minha graça te basta. O meu sangue derramado na cruz é para dizer: ei, você tem mais uma chance, você tem mais uma oportunidade.
E eu quero queimar dentro de você. Eu quero andar com você. Quando o jovem caiu em si, a Bíblia diz assim: caindo em si. Está na hora de nós cairmos em si e acordarmos. Porque aquele jovem, quando ele se deparou onde estava, ele caiu em si e disse: meu Deus, onde é que eu estou? Eu tinha tudo e agora não tenho nada. E Deus está te chamando, filho, que o seu coração volte a sentir, que a sua consciência volte a despertar, que sua alma perceba: eu não nasci para viver assim. O filho pródigo não voltou porque estava só com fome. É porque ele estava fraco, perdido, sem rumo. E ele disse assim: meu Deus, os empregados do meu pai comem melhor do que eu agora. Ele estava quebrado. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ama trabalhar com corações quebrados. Deus ama reconstruir vidas. Deus ama resgatar vidas. Deus ama vidas. Por isso que dentro de nós precisa queimar por vidas. Precisa existir dentro de nós um desejo enorme de ver vidas transformadas no reino de Deus. Nós não podemos nos acomodar nessa igreja com ar-condicionado, com louvor maravilhoso, com recepção incrível, e as pessoas estarem perdidas, sem direção, porque nós não abrimos a nossa boca e não deixamos o nosso coração pulsar até tocar aquela vida e ela ser transformada, curada e resgatada. Por isso que não chegou o teu fim, agora é o teu começo. A cruz não é o fim, é o começo de algo poderoso e incrível. E o mais lindo nessa história é que o pai, quando vê o filho, ele não foi lá brigar: ei, você voltou por quê? E o pai não fez isso. O pai não acusou. O pai se alegrou. O pai pegou vestes novas, um anel. Isso é honra. Ele honrou o filho e disse: matem logo, para festejarmos, porque ele voltou. Ei, o Senhor se alegra, ele festeja quando você volta para a casa do pai. E ele te honra, porque Deus é isso. Deus não suporta ver um filho sem pulsar. O único momento que vai parar de você pulsar é para você ir para o céu, amém? Diga aleluia. O pai abraça, beija, cobre, restaura, celebra. E ele diz: meu filho estava morto, mas reviveu. E a alegria do pai é ver o filho, porque ele voltou para os braços dele. E agora o pai pode cuidar novamente do filho e até acertar as coisas com ele. Ah, queridos, o pai não quer apenas que você volte, mas ele quer que você reviva. Ele quer que você queime. Ele quer que haja alegria dentro de você e arrependimento. E para terminar aqui, para a gente ir para uma outra etapa, Deus está levantando uma geração que volta a pulsar na presença, que volta a pulsar pela santidade, que volta a pulsar pela palavra, que volta a pulsar pelo propósito, que volta a pulsar pelas vidas. Uma geração que não vive anestesiada, distraída ou distante. Uma geração que volta para a casa do Pai e volta a viver. Esse não é o teu fim. Fecha teus olhos mais uma vez.
Em nome de Jesus.